Olá, meus caros e minhas caras! Aqui é a professora Jaqueline Silva falando e na aula de hoje nós vamos falar sobre as leis do limite. Então, nós vamos discorrer sobre as 11 principais propriedades, as 11 principais leis do limite e fazer alguns exemplos, ok? O pré-requisito para essa aula é assistir às aulas anteriores do curso de cálculo. Então, eu vou deixar o link da playlist de pré-cálculo para vocês, porque precisa de alguns conceitos iniciais para poder assistir essa aula, tá joia? Então, vamos lá. Só para lembrar, eu vou colocar aqui o que diz a definição de limite, né? A definição de limite diz para mim que o limite, quando x tende a A de f de x, é igual a L. Ou seja, os valores de f de x vão ficando muito próximos de L quando x se aproxima de A, mas não necessariamente precisa ser igual a A. Uma vez que eu sei essa definição, que eu tenho consciência dessa definição, do que ela significa principalmente geometricamente, eu tenho algumas propriedades de limites que eu posso usar para fazer o cálculo do limite de uma função. Então, nós vamos colocar aqui as 5 principais e depois eu vou trazer mais 6. A primeira propriedade, ela diz que o limite da soma é a soma dos limites. Vou colocar aqui um exemplo. O que essa propriedade quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que se você estiver calculando o limite para x tendendo a 1 da função x ao quadrado mais 2x, que esta expressão é a mesma coisa, ela é equivalente a dizer que limite para x tendendo a 1 de x ao quadrado mais limite para x tendendo a 1 de 2x. Então, você pode escolher se você quer calcular o limite da soma ou se você quer calcular a soma dos limites. Para a diferença entre os limites também vale, que é o que diz a propriedade 2. Por exemplo, se eu tiver limite para x tendendo a 0 de x ao cubo mais 4, menos 4, perdão, essa propriedade diz que isso é a mesma coisa que o limite para x tendendo a 0 de x ao cubo menos o limite para x tendendo a 0 de 4. Então, o limite da diferença é a mesma coisa que a diferença entre os limites. A terceira propriedade, que multiplica uma constante por uma função, ela é muito interessante porque ela diz que a constante pode entrar e sair do limite. Como assim, professora? Um exemplo disso é o seguinte: vamos supor que a gente vai calcular o limite para x tendendo a 1 da função 2x à quinta. Essa propriedade está dizendo que eu posso sempre pegar essa constante que multiplica a função e colocar ela lá do lado de fora. Então, esta expressão aqui, ela significa 2 limite para x tendendo a 1 da função x elevado à quinta. Então, vocês podem observar que o 2 ele saiu de dentro do limite e foi para fora. A quarta propriedade diz respeito ao produto entre duas funções. Então, ela diz assim: o limite do produto é a mesma coisa que o produto entre os limites. Professora, me dá um exemplo? Dou sim. Vamos supor que você queira calcular o limite para x tendendo a 2 da função exponencial de x vezes x ao quadrado. Observem que nós temos o produto entre duas funções, uma função exponencial e uma função polinomial de grau 2. A propriedade diz que esse limite é a mesma coisa que limite para x tendendo a 2 do e elevado a x vezes o limite para x tendendo a 2 do x ao quadrado. Então, você calcula como for mais conveniente para você. Se você prefere multiplicar as duas funções e depois calcular o limite, ou se você prefere calcular o limite de cada uma separadamente e depois multiplicar o resultado. Tanto faz. A quinta propriedade fala sobre o limite da razão. O limite da razão é a razão entre os limites, desde que o limite de g de x seja diferente de zero quando x tende a A. Me dá um exemplo, professora? Eu tô assim, olha só. Vamos supor que você queira calcular o limite para x tendendo a zero da função x ao quadrado mais 1
sobre x menos 1. Será que eu posso usar a regra da razão aqui para poder calcular esse limite? Você pode, desde que, quando x tende a zero, o denominador não se anule. Como que eu faço para verificar isso, Jaqueline? Você pode verificar assim, ó. O domínio do denominador é o conjunto dos números reais, tal que x tem que ser diferente de quem? Quem é o número que vai dar zero no denominador? Diferente de 1. Perfeito. Então, como o meu limitando é diferente do número que dá a restrição do meu domínio, ao calcular esse limite, eu não vou correr risco de dar zero no denominador. Se eu não corro esse risco, eu posso usar a propriedade sem perda de generalidade. E o que a propriedade diz para mim? Que esse limite da razão é a mesma coisa que limite para x tendendo a zero de x ao quadrado mais 1 sobre o limite para x tendendo a zero de x menos 1. E aí você calcula do jeito que você achar mais conveniente, tá? Se você vai calcular o limite depois que você calcular a razão, ou se você calcula primeiro os limites e depois calcula a razão. Agora nós vamos falar sobre as outras 6 leis do limite. Bom, essa 6ª lei do limite aqui, ela diz respeito ao limite da potência de qualquer função. Qualquer função. Então, por exemplo, ela está dizendo que se você tem x ao quadrado no limite quando x tende a zero da função seno de x elevado ao quadrado, que esta expressão é a mesma coisa que limite para x tendendo a zero da função seno de x, tudo isso elevado ao quadrado. Ah, Jaqueline, eu posso usar outra potência? Pode. Precisa ser necessariamente ao quadrado, não. Vamos supor que você está calculando o limite para x tendendo a zero da função x elevado ao cubo. Essa expressão está querendo dizer que esse limite é a mesma coisa que o limite quando x tende a zero da função x, tudo isso elevado ao cubo. Então, é você que decide se primeiro você quer elevar x ao cubo e depois calcular o limite, ou se você calcula o limite de x e depois eleva ao cubo. A propriedade está dizendo que tanto faz, que as duas coisas são equivalentes. A propriedade 7 é algo que vocês vão usar bastante. Ela diz que o limite de uma função constante é igual à própria constante. Então, por exemplo, o limite para x tendendo a zero da função igual a menos 1 é sempre menos 1. Observem que aqui, ó, quem manda nesse limite é a função constante. Não interessa quem é o limitando. O limite é sempre a função constante. Se não interessa quem é o limitando, então respondam para mim. Quanto que vai valer o limite quando x tende a menos 1 da função constante 10? É menos 1 ou é 10? É 10. Porque, ó, limite da constante é sempre igual à própria constante. Não confundam esta propriedade, que é muito importante, com a propriedade 8. A propriedade 8 diz que o limite de uma função x é igual a a quando x tende a a. Então, ela está dizendo basicamente isso daqui, ó. O limite quando x tende a 2 da função x, ele é igual a 2. Logo, nesta propriedade, quem manda no limite é o limitando. Observem que esses dois valores aqui, ó, são iguais. Então, vamos tentar calcular o limite da mesma função, mas vamos usar um limitando diferente. Por exemplo, vamos calcular o limite quando x tende a menos 1 dessa função x. Quem é que vai ser? Vai ser o menos 1. Porque quem está mandando aqui é o limitando. Então, só recapitulando as duas últimas propriedades. O limite da constante é a própria constante. O limite da função x é igual ao valor do limitando.
A propriedade 9 diz respeito à potência de uma função quando você vai calcular o limite, mas ela é diferente da 6, porque a 6 fala da potência de qualquer função. A 9 vai falar da função potência, função principalmente polinomial. Ela está querendo dizer o seguinte, ó, que o limite, por exemplo, quando x tende a 2, de x elevado a 10, observem que aqui eu tenho uma função x, é a mesma coisa que limite para x tendendo a 2 da função x todo mundo elevado a 10. Ou que isso é a mesma coisa que pega esse carinha aqui de baixo, 2 elevado a 10. Então, mais uma vez, quem está mandando na propriedade é o limitando, ó. 2 e 2. Quando você tem uma potência, um polinômio, e vai elevar a um determinado expoente, a propriedade está dizendo que é só pegar o limitando e elevar a esse expoente. Pega o limitando e eleva ao expoente 10. E por último, mas não menos importante, nós temos duas propriedades que são muito parecidas. Elas estão relacionadas à função raiz. A gente vai tentar calcular o limite dessas funções. Aqui, nesta primeira propriedade, na 10, nós temos a raiz da função x. E na 11, nós temos a raiz de qualquer função. Então, eu vou colocar aqui o exemplo para cada uma das duas, tá? Ó, por exemplo, para a função 10, vamos supor que eu queira calcular o limite quando x tende a 1 da função raiz cúbica de x. Essa propriedade está dizendo para mim que esse limite é a mesma coisa que raiz cúbica de 1. Observem, ó, o que essa propriedade está dizendo? Que para calcular o limite da raiz cúbica de x, basta pegar o limitando e colocar no lugar de x. Como que ficaria se eu tivesse já aqui tentando calcular a raiz quadrada, por exemplo, de x? Aí a propriedade está dizendo, ó, se você quer calcular o limite da raiz quadrada de x, pega o limitando e coloca dentro da raiz. Então, a resposta aqui vai ser raiz quadrada de 1, que nós sabemos que dá 1. A 11 já é bem mais geral. A 11 diz respeito à raiz de qualquer limite. Então, por exemplo, se você quer calcular o limite para x tendendo a 0 da função raiz cúbica de seno de x ao quadrado, essa função, esse limite, pode se reescrever como limite para x tendendo a 0, seno de x ao quadrado, e aí nós vamos colocar o radical aqui por cima e colocar o índice 3. Ou seja, o radical, ele é um elemento que pode sair do limite, assim como a função constante. Lembram-se? Então, o que essa propriedade está querendo dizer? Que o limite da raiz é a mesma coisa que a raiz do limite. A raiz pode ficar dentro da função ou a raiz pode ficar fora da função. E professora, eu entendi. Será que eu posso juntar todas essas propriedades simultaneamente para poder calcular o limite de uma função? Não só você pode, como você deve, como você vai fazer. Vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, no exemplo da letra A, nós temos limite para x tendendo a 5 de 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Eu vou aplicar aqui duas propriedades simultaneamente daquelas 11 que nós vimos. Eu vou aplicar aqui o limite da diferença e o limite da soma, ok? Então, vamos reescrever, ó. Aplicando as duas propriedades, nós temos limite para x tendendo a 5
de 2x ao quadrado, menos o limite para x tendendo a 5 de x, mais o limite para x tendendo a 5 de 4. Opa, aqui eu esqueci o 3, é 3x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade que permite que eu tire esse 2 e jogo para fora, e que eu tire esse 3 e jogo para fora, que é a propriedade que diz que eu posso tirar do limite uma constante que multiplica uma função. Então, reescrevendo, esse limite vai ficar assim: 2, limite para x tendendo a 5 de x ao quadrado, menos 3, limite para x tendendo a 5 da função x, mais limite para x tendendo a 5 da função 4. Agora, eu vou usar 3 propriedades simultaneamente. Aqui, eu vou usar o limite da constante, que diz que o limite da constante é a própria constante. Aqui, eu vou usar o limite da função x, que diz que o limite da função x é igual ao limitando. E aqui, eu vou usar o limite da potência da função x, que diz que a potência da função x é igual ao limitando elevado à potência. Então, vamos fazer devagarzinho, ó. Aqui, então, na primeira, eu vou ter 2 vezes. A propriedade diz que quando x tende a 5, essa potência é só pegar o 5 e colocar no lugar do x. Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado, menos 3 vezes. A propriedade do limite da função x diz que é só pegar esse 5 e colocar no lugar de x. Então, vai ficar 3 vezes 5. Mais, o limite da constante diz que não interessa quem é o limitando. O limite da constante sempre vai ser a própria constante. Então, isso vai dar 4. Daí, o que eu tenho? 5 elevado ao quadrado dá 25, vezes 2, 50. 3 vezes 5 dá 15, mais 4. Então, 50 menos 15 mais 4 vai dar 39. Para ficar bonitinho, se você quiser, você pode vir aqui assim e colocar, ó, portanto, esses 3 pontinhos. Significa, portanto, o limite para x tendendo a 5 de 2x ao quadrado menos 3x mais 4 é igual a 39. Bacana demais, não é? Conseguimos calcular o nosso primeiro limite. Agora, vamos calcular o exemplo da letra B. Na letra B, o que nós temos? Temos limite para x tendendo a menos 2, da função x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1, sobre 5 menos 3x. Ah, professora Jaqueline, aqui eu sei, eu vou usar primeiro para começar o limite da razão. Verdade, mas antes de usar o limite da razão, é muito importante verificar se esse limite da razão aqui no denominador não vai dar zero. Para fazer isso, basta tirar o domínio da função do denominador. Olha, no denominador nós temos uma função de primeiro grau. O domínio dela é o conjunto de todos os números reais, tal que x tem que ser diferente de 5 terços. Então, observem que o seu limitando está indo para menos 2. Ele não está indo para 5 terços. Então, não tem problema. Nunca vai dar zero ali no denominador. Se o seu limitando estivesse indo para 5 terços, você teria problema. E depois nós vamos descobrir como é que faz para resolver esse problema. Mas, por enquanto, ele não vai dar problema. Então, eu posso usar o limite da razão tranquilamente aqui, sem problema nenhum. Então, usando o limite da razão, nós teremos o seguinte, ó, nós teremos limite para x tendendo a menos 2 de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1, dividido por limite para x tendendo a menos 2 de 5 menos 3x.
Aí agora eu vou usar outras propriedades que nós usamos no exemplo anterior. Eu vou separar esse limite da seguinte forma. Isso é limite da soma e limite da diferença aqui em cima, e é limite da diferença aqui embaixo. Além disso, eu vou usar a propriedade que permite que eu tire o 2, que é uma constante, de dentro do limite, e o 3 também, que é uma constante, de dentro do limite. Vamos lá. Usando todas essas propriedades simultaneamente, eu vou vir para cá, para aproveitar melhor a tela. Nós teremos o seguinte, teremos limite para x tendendo a menos 2 da função x ao cubo, tira o 2, coloca ele para fora, mais 2, limite para x tendendo a menos 2 da função x ao quadrado, menos o limite para x tendendo a menos 2 da função constante igual a 1. Tudo isso sobre o limite para x tendendo a menos 2 da função 5, menos, tira de novo o 3 de dentro do limite, coloca ele lá fora, e vai ficar limite para x tendendo a menos 2 de x. Ótimo! Só lembrando, hein? Ó, esse 2 poderia ficar aqui, e esse 3 também poderia ficar aqui. Eu que optei por tirá-lo de lá de dentro. Agora, nós vamos usar, de novo, duas propriedades simultaneamente, hein? Vem comigo. Tem uma propriedade que diz a respeito do limite da potência de uma função x. O que essa propriedade diz a respeito da potência da função x? Se eu tenho aqui, ó, a base x, eu pego limitando e coloco lá embaixo da potência. Aqui de novo, ó, vou aplicar aqui também. Se eu tenho a base x, eu pego limitando e coloco lá no lugar da potência. E tem a propriedade do limite da constante, que eu vou aplicar aqui. Vou aplicar o limite da constante aqui também. E aqui, de novo, ó, o limite da função x, quando x tende a menos 2. Pego o limitando e coloco no lugar de x. Usando todas essas propriedades simultaneamente, o que eu vou ter aqui, ó? Pego menos 2, coloca lá, menos 2 elevado ao cubo, mais o 2 que saiu da função, pego menos 2, coloca lá, aí vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, menos o limite da própria constante, que é a própria constante, 1, dividido por o limite de novo da constante, é a constante 5, menos 3, vezes pega o menos 2 e coloca lá no lugar de x. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, menos 2. Menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Aqui, menos 2 elevado ao quadrado, como o expoente é par, vai ficar positivo, então é 4, vezes esse 2 que tá aqui fora, 8, menos 1, sobre 5, menos com menos mais, 6. Esse menos 8 com esse mais 8 são simétricos. Isso vai dar, então, menos 1, 5 mais 6, 11. Então, para ficar bonitinho, a gente pode vir aqui, ó, 3 pontinhos do concluir. O limite para x tendendo a menos 2 da função x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 sobre 5 menos 3x é igual a menos 1 sobre 11. Tranquilo demais, né? Então, não se esqueça, na próxima aula, nós vamos aprender a calcular os limites mais especiais usando uma regra super bacana chamada regra da substituição direta. Assina aí o canal, curte os vídeos e até a próxima. Um abraço!